Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre a representação geométrica e comparação dos números inteiros. Nós já sabemos que os números inteiros são formados pelo zero, os números positivos e os números negativos. E a gente agora vai poder representar esses números numa reta numérica. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai desenhar uma reta, vai escolher no centro dessa reta um ponto para representar o zero, que é a nossa origem. À direita desse zero vão estar os números positivos e à esquerda desse zero vão estar os números negativos. A gente vai também estabelecer uma unidade de medida para determinar a distância entre esses números consecutivos, que vai ter que ser sempre a mesma, certo? E essa reta não necessariamente vai estar na posição horizontal, porque a gente já viu que os termômetros e os botões de elevador, eles também representam retas numéricas e eles estão na posição vertical, certo? Então, isso que é uma reta numérica e é assim que a gente representa os números inteiros nela. Agora, a gente vai começar a pensar na comparação desses números. E primeiro a gente vai ver a definição de valor absoluto de um número, ou módulo, certo? O que é o módulo de um número? O módulo é a distância desse ponto até o zero, na reta numérica. Então, aqui eu tenho o 0 e o 1. Qual é o módulo do 1? Qual é a distância do 1 até o 0? Essa distância é de uma unidade. Então, a gente diz que o módulo de 1 é 1. Qual é a distância, então, do ponto 3 até a origem? Está aqui a minha reta numérica, está aqui a minha origem, está aqui o ponto 3. Qual é a distância? Uma unidade, 2 unidades e 3 unidades. Então, a gente diz que o módulo de 3 é igual a 3. E a gente representa com esses dois traços aqui. Ó. Aqui a gente diz que é módulo. Da mesma forma, qual é a distância do menos 4 até a origem? Está aqui o menos 4. Quantas unidades eu caminho até chegar à origem? Estou aqui no menos 4, vou andar uma vez, 2, 3, 4. Então, a distância do menos 4 até a origem foi de 4 unidades. Então, a gente diz que o módulo de menos 4 é igual a 4. Se a gente está falando de distância, não tem lógica a gente falar de distância negativa. Então, o módulo sempre vai ser um número positivo. Outra conclusão que a gente pode chegar é que o módulo de zero é zero. Porque qual é a distância do zero até o zero? Nenhuma distância, certo? Vamos agora começar a comparar esses números. Vejamos se a seguinte pergunta está correta. Uma temperatura de 10 graus acima de zero é maior que uma temperatura de 5 graus acima de zero? Lógico que é, né? Quando a gente afirma isso, a gente está comparando dois números inteiros positivos. E a gente representa assim na linguagem matemática. 10 é maior do que 5. Esse sinal aqui de mais, tanto a gente pode escrever como não. Vocês já sabem, né? No número positivo, a gente pode representar como mais 10 ou como só 10. Ok? Quando a gente compara dois números inteiros positivos, o maior sempre vai ser o que tem o maior módulo, ou seja, o que está mais distante do zero. Uma temperatura de 20 graus é maior que uma temperatura de 0 graus. 20 é maior do que zero. Vamos agora comparar um número positivo com um número negativo. Uma temperatura 4 graus acima de zero é maior que uma temperatura de 8 graus abaixo de zero? Onde é que está mais quente? No 4 graus acima de zero. Então, 4 é maior do que menos 8. Sempre que a gente comparar um número inteiro positivo com um número inteiro negativo, o maior vai ser o número inteiro positivo, certo? E o zero e o negativo? O zero sempre é maior do que qualquer número inteiro negativo, não é verdade? Uma temperatura de 0 grau é maior que uma temperatura de 12 graus abaixo de zero. E se as duas temperaturas fossem negativas? Eu tenho uma temperatura de 8 graus acima de zero e uma temperatura de 12 graus acima de zero. Qual temperatura é maior? A maior é a menos 8, certo? Aqui a gente está comparando dois números inteiros negativos. Nos números inteiros negativos, o maior sempre vai ser aquele que está mais próximo do zero, ou seja, o que tem o menor módulo. Então,
Entre os positivos, o maior é o que está mais longe do zero. Entre os negativos, o maior é o que está mais próximo do zero. Certo? Vamos agora resolver alguns exercícios. A figura seguinte é uma reta numérica que mostra a posição de dois carros, A e B, em relação à cidade do Rio de Janeiro. Origem. Prestaram atenção nessa informação? Então, sempre que a gente tiver um exercício que dá a informação da origem, essa origem é que número? O zero. Certo? Sabendo que cada intervalo corresponde a 40 km, dê a posição desses carros em relação à cidade. Utilize números inteiros. Quando ele fala utilize números inteiros, é porque se a gente observar, o carro vermelho ele está à esquerda do rio e o carro azul está à direita do rio. Como o rio é a origem, é o zero, esse carro do vermelho vai ser representado por um número negativo e o azul por um número positivo. Se cada tracinho desse corresponde a 40, é só a gente contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 40, 280. Então, tá aqui minha origem 0 e o carro azul está a 280 quilômetros positivos do rio, ou seja, à direita do Rio de Janeiro. Vamos agora ver o vermelho. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 40, 160. Vai ser 160 negativo, por quê? Porque ele está à esquerda da origem, ele está à esquerda do zero, então esse é um número negativo. Qual é a distância de A a B? Essa distância vai poder ser negativa? Nunca. Não existe distância negativa. Eu vou contar aqui de A até B, quantos passos a gente vai se deslocar. Então, aqui, ó, são 4, mais 7 para chegar até B. Vezes 40, vão ser 440 quilômetros. Entendido? Vamos para o próximo. E aqui a gente vai comparar dois números inteiros. Eu tenho 5, que é um número positivo, com menos 2, que é um número negativo. O positivo sempre vai ser maior. De novo, 7 e menos 7. O positivo sempre vai ser maior. 0 e menos 3. O zero sempre vai ser maior que o negativo. Menos 4 e 4. Menos 4 é menor do que 4. 20 e menos 7. 20 é maior do que menos 7. Menos 30 e menos 31. Aí eu tenho aqui dois números negativos. Qual desses números está mais próximo do zero? O menos 30 ou o menos 31? O menos 30. Então, ele é maior. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E entrem lá no blog da escola para reforçar esses conhecimentos de vocês. Valeu, até a próxima!